galera, meu nome é Dominique. Meu nome é Larissa. Meu nome é Raquel. E começa agora mais um programa da Igreja Cristã Vinde a Mim, Reconectados. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Só para resumir, já dar uma avançada aqui, já vamos deixar as redes sociais para você já acessar, procurar os programas que ainda não conheceu. Então vamos lá, no YouTube, como é que é? É no canal da Igreja Cristã Vinde a Mim, e lá tem todos os nossos programas na íntegra, você pode ver todos, e também dos outros programas da igreja. Instagram? @Jovens Reconectados, e lá você pode deixar sugestões, as dúvidas. E também no facebook.com/Jovens Reconectados Vinde a Mim. Os programas também estarão lá, as chamadinhas, as enquetes. Então, não tem por onde escapar, não tem como ficar perdido. É só acessar, favoritar, compartilhar, curtir e você vai ficar bem coladinho com a gente, certo? Então, vamos começar o programa. Meninas, o assunto de hoje é muito profundo, é muito bacana e vai com certeza abrir a sua mente em vários aspectos. Antes eu gostaria de te falar uma coisa. Você sabia, você que está aí assistindo, eu, Dominique, Raquel e Larissa, e você que eu não sei qual é o seu nome, não sei quantos anos você tem, mas eu gostaria de te falar que estamos no mesmo barco. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu histórico de vida, quais são os seus problemas, suas dificuldades, não sei se você se encontra feliz ou triste, mas estamos no mesmo barco. Só que esse barco, como a gente estava conversando, é muito grande, talvez você desconheça o porquê deste programa. E nós queremos dizer que tudo que você está passando é uma fase. E é bom aproveitar essa fase para o seu crescimento. É bom você ter resiliência, aproveitar de todas as suas situações e crescer com ela. Crescer com elas e formar muitas opiniões definidas. Claro, ao longo da vida temos muitas opiniões indefinidas, onde no decorrer do tempo, através de outros pontos de vista, a gente mude, Vai né? acrescentando algumas coisas. Vai acrescentando, vai mudando, vai tirando, até que você se defina. Porque é necessário, nesse mundo, na vida, é necessário você ser uma pessoa definida, né? Para que ninguém venha te persuadir, venha te enganar, venha te iludir. Então, é necessário você aproveitar todas as situações da vida para que você se torne cada vez mais inteligente e sábio. Então, para você entender melhor, o tema de hoje do nosso programa é opiniões. Até que ponto você deve adquirir ou absorver as opiniões alheias? Ou qual é a importância que você dá para as muitas opiniões que você ouve? Então, para você entender melhor... Então nós fomos para as ruas e perguntamos para as pessoas como é a relação delas com as opiniões. Existem aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Agora imagina o que essa estimativa humana é capaz de opinar. Uma pessoa consegue gerar muitas opiniões. Imagina milhões e bilhões de pessoas. Certamente você tem sua opinião formada sobre vários aspectos. E, logicamente, você também recebe muitas opiniões alheias, não é mesmo? A sua vida é definida por você ou pelos outros? Quantas vezes você deixou de ser você por causa da opinião alheia? Você é do tipo de pessoa que depende das opiniões dos outros? Quantas vezes você fez escolhas, mas aquelas escolhas importantes para a sua vida, mas pelo ponto de vista de alguém? E você é do tipo de pessoa que opina muito? Será que todo dia é dia de opinar? Todos têm direito de opinar. Porém, se a sua opinião ofende alguém, acho que você guarda pra você, a não ser que a opinião seja construtiva pra pessoa. A opinião eu recebo todas muito bem, né? Algumas vêm para fortalecer e outras, sei lá, recebo todas muito bem. Bom, se é uma opinião que não me agrada, não tem nada a ver com o que eu penso, eu simplesmente ignoro, porque eu acho que é mais fácil pra mim, porque se eu fico pensando muito, eu fico mal, eu choro, realmente, eu ligo de verdade. Mas quando eu vejo que não vale a pena, quando não é algo que eu realmente penso,
que não combina comigo, eu simplesmente prefiro ignorar, deixar de lado e seguir com o meu pensamento. Se eu fosse pela palavra dos outros, eu não ia ser eu. Ia ser a pessoa que tá falando de mim. Depende. Se for uma crítica construtiva, eu levo pra vida. Mas no caso, se for uma crítica de julgamento, eu não levo. Si la opinión es positiva, la absorbo. Y si es negativa, prestamos atención. La tengo en cuenta, ¿comprende? ¿No? En cuenta para mejorar. Para mejorar o no, la analizo, ¿comprende? Então, para validar uma crítica, eu acho que você tem que considerar da pessoa que vem e também considerar se aquilo é verdade ou não. Aí você pode ver e melhorar. São inúmeros pensamentos, pontos de vistas, mas, Larissa, eu percebi, né, pelo menos na abordagem, que às vezes as pessoas ficam perdidas em como receber opiniões. Porque, querendo ou não, quem tem rede social vai viver recebendo opiniões. Mesmo que não queira algumas. Mesmo que não queira. Entrou numa rede social, você se colocou socialmente em uma tecnologia, você vai ter. Tem que estar preparado porque as pessoas vão falar. Porque são tipos de pensamentos, tipos de conceitos, tipos de crenças. Então, a partir do momento que... na verdade, a partir do momento que você chegou no mundo, Sim. né, lá no hospital, você já tem que estar preparado para as opiniões. Só que nós temos que saber, como a Raquel estava falando, né, e as pessoas responderam, como lidar com as opiniões, né? Você tem uma opinião, certo? Sim, certo. Sobre várias coisas. Eu tenho uma opinião também. E se a minha opinião for diferente da sua? Mesmo que a gente não concorde com a opinião do outro, porque todo mundo é diferente e as opiniões às vezes são completamente diferentes. A gente tem que respeitar. Você tem que aprender a ter um limite, porque a partir do momento que você ofende outra pessoa, você tem que dar uma pausa, tem que né? Saber filtrar também o que fala. Saber o que fala, porque muitas vezes você não vai ouvir o que quer. Muitas vezes a gente não ouve o que quer. Mas é onde você falou, tem um limite. Já viu que a conversa tá ficando chata? Já não tá tendo ali um consenso amigável? Pronto, para, né? E assim, opiniões vêm pra crescer. Vêm pra te fazer pensar. O que seria de um pensamento sem pensamentos diferentes? Ideias diferentes? A gente não iria crescer. É como o Albert Einstein fala também, né? Uma mente que se abre para novos conhecimentos nunca volta ao seu tamanho original. Então, permita que seus... Ampliar. Isso, que a sua cultura, que a sua visão, que seus pensamentos ampliem em todos os aspectos. Agora, para ampliar ainda mais este assunto, vamos para o Papo Cabeça. Olá, pessoal! Eu estou aqui com a Débora, uma super amiga, ela que é psicóloga clínica e especialista, trabalha, né, com avaliação neuropsicológica. Aqui é outro naipe, tá, gente? Como eu sempre falo, não trabalhamos com conversa fiada, mas com conteúdo, né? Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com você. Que bom! E eu tenho certeza que você poderá ajudar muitos jovens que não sabem lidar com esse tema que estamos falando no programa de hoje, né? Sobre opiniões. Né? Nós que... eu acho que a cada segundo, em determinada situação, com determinada pessoa, temos um tipo de opinião. E ela pode ser definida como indefinida. Então, eu gostaria que você explicasse essa questão que é tão, às vezes, complexa e, às vezes, pode atrapalhar também o desenvolvimento de um jovem, não é? Quando a gente está falando de opiniões, né, a gente está falando de ponto de vista, de modo de pensar. E isso vai se formando com o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, com a questão de familiaridade que a gente tem, a opinião dos nossos pais primeiro. E aí a gente vai crescendo e vai começando a buscar nossas próprias opiniões, né? Então, como é que ela se forma? Ela vai se formar um pouco no começo pela nossa familiaridade que a gente tem sobre um assunto e baseado naquelas nossas crenças, né, do que a gente acha. Então, por exemplo, um assunto mais genérico, eu acho que eu sou uma pessoa que gosto de cuidar do clima e da natureza, porque eu acho que realmente o aquecimento global existe e aí eu vou por esse lado.
E aí você começa a escutar pessoas falando e aí você vai construindo a sua opinião. Fala, nossa, é verdade, né? O aquecimento global. Por outro lado, você também pode fazer o contrário. Não acredito em nada disso, porque eu já vi que a Terra é cíclica e aí eu não acredito. E aí você vai começando a escutar opiniões que vão a favor do seu pensamento e isso vai deixando ela cada vez mais forte. Então, é um modo seu de pensar. Então, num primeiro momento, a gente saber o que é uma opinião, né? Saber que é um ponto de vista seu e que ele vem um pouco da sua história e do que você acredita. Certo, e um detalhe que você falou, a gente busca se familiarizar com pessoas que têm talvez o mesmo pensamento, a mesma ideia, apoiam uma determinada idealização, mas e quando a gente choca com pessoas totalmente contrárias à nossa opinião, como lidar? Como lidar, isso mesmo, né? E aí a gente vai estar falando de como é que a gente vai realmente se relacionar com as pessoas, né? Então, num primeiro momento, quem são essas pessoas? Né? Se são pessoas do seu ciclo social, se são pessoas que você... Hoje em dia a gente está falando muito de mídias sociais, então começa a tomar um outro âmbito. Então, uma coisa é eu falar diretamente para você o que eu penso, outra coisa é eu falar diretamente para você o que eu penso via mídias sociais. Então, no primeiro momento, é você pensar, da onde que vem essa opinião? Quem é essa pessoa que está falando? Né? Como é que eu vou me portar em relação a ela? Então você escuta a opinião e começa, bom, eu vou me manifestar nisso? Eu não preciso me manifestar nisso? Eu quero me manifestar nisso? Né? E aí existe a questão do diálogo. E a gente vai sempre naquela questão, né, de não existe uma opinião unânime, única, né? A troca de opiniões é importante, o respeito disso. A opinião também é gerada de acordo com o estado de espírito de uma pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada definição, ideia sobre um determinado assunto, mas que talvez hoje eu esteja irada com algo. Isso pode influenciar na minha opinião sobre determinada coisa? Eu acho sim, que realmente a nossa opinião pode, nosso modo de pensar pode realmente oscilar com o nosso humor, acredito sim. Talvez realmente a nossa opinião formada sobre um determinado assunto, talvez ele não seja tão influenciado com relação a isso. Certo. E existem aquelas opiniões, aqueles pontos de vista que realmente motivam, eleva a pessoa. E aquelas opiniões destrutivas. Mas também tem aquele diferencial entre uma opinião que chega até nós que às vezes dói, mas pode ser construtiva, e aquela que talvez bajula e é destrutiva. Você conseguiu me entender, mais ou menos? Como eu consigo diferenciar uma palavra que vem pra me motivar ou talvez me destruir? Uma crítica construtiva e uma crítica destrutiva. Exatamente. De novo, eu acho que eu iria pensar muito quem é essa pessoa que está te falando. Né? E aí você vai para o outro lado. Que validade que essa pessoa está? Né? Essa opinião que essa pessoa tem, que laço tem? Que força tem? Quem é ela? Né? O que será que ela quer dizer com isso? E aí você refletir sobre a opinião dela. Né? Poxa vida, ela falou que é de mim, é do nosso grupo, ou é da nossa cidade. Mas quem é ela para falar? Baseada em que ela está dizendo isso? Né? Qual é a validade desse pensamento? E aí você vai fazendo esse contraponto. E até assim, poxa vida, né? É uma pessoa que já tem essa opinião formada, independente se qualquer outra pessoa fosse fazer, isso não é pessoal. Ela tem essa opinião formada dela. E aí verifica como é que isso casa em você. E eu até, né, pra gente estar conversando sobre isso, eu achei uma pesquisa muito interessante, né? Dessa questão da formação de opinião. De que a gente, né, como eu tô falando, muitas pessoas estão falando de muita coisa, aquilo ali, isso vai se repetindo. E você começa a achar, assim, nossa, é verdade, né? Como a questão do aquecimento global. Nossa, é verdade, parece que tá tendo aquecimento global, eu acho que eu vou tomar conta do meu lixo, né? Fazer uma questão. Viraliza um mesmo sentido na mente de todo mundo. Isso, e aquilo ali começa a ter corpo e você realmente forma a sua opinião. Então eu acho que a gente tem que cuidar do nosso planeta porque a coisa não tá indo muito bem. Ou não, né? Mas vamos por essa linha. Então você vai buscando. Aí agora eles fizeram, além disso, uma opinião dita por uma pessoa só que repetida várias vezes, tem quase o mesmo peso do que uma opinião dita por várias pessoas. Né? Então, como eu falei, se a gente está estudando sobre a questão do clima, sobre a questão de política, quantas pessoas estão falando que assim, nossa, é verdade, parece que tem um certo sentido. Né? E aquilo ali vai casando com os seus princípios e você vai formando a sua opinião. Só que o que eles estão vendo agora é que também uma opinião dita por uma só pessoa várias vezes também vira uma opinião.
E aí, qual é o nosso risco? E hoje, principalmente nos jovens, quando a gente está falando de mídias sociais, às vezes um grupo bem restrito de pessoas começa a postar. Viraliza. E aquilo lá, que às vezes, cientificamente, não faz sentido, passa a ter sentido, porque parece que muitas pessoas estão dizendo. Criou força, né? Débora, agora eu gostaria, de uma forma especial, porque todo esse conteúdo, olha, quem não absorver, olha, tá desperdiçando ouro. Mas nós sabemos que muitos jovens passam por conflitos, né? Principalmente nessa idade de desenvolvimento, de maturidade, de criação da própria opinião, senso crítico. Muitos jovens deixam de escolher as suas próprias carreiras por influências, deixam de conhecer pessoas devido a influências, são frustrados, às vezes, sentimentalmente, profissionalmente, emocionalmente. E isso é reflexo através do alto índice de suicídio que estamos tendo, né? Às vezes por uma opinião na rede social, a pessoa deixa a autoestima lá embaixo. O que você daria, que conselho você daria para esse tipo de jovem que está perdido? Diante de tantas vozes, diante de tantas opiniões, e ele mesmo não consegue se encontrar diante de tantos achismos. Muito legal essa pergunta, muito legal mesmo, né? Porque realmente, hoje em dia, as opiniões, né, eram formadas, não que isso fosse bom, mas antigamente tinha um certo um grupo, né, que mais ou menos estudava ou que iam passar as informações. Hoje em dia, com a questão da internet, ela, de um lado, ela virou realmente super democrática, né, todo mundo coloca, mas por outro lado, o jovem também se sente perdido, porque ele vai se basear em quê? Quem são, né, essas opiniões? Eu acho que realmente se conhecer, né, buscar esse autoconhecimento, ter uma boa relação com as pessoas próximas que ele acha que são pessoas que ele gosta de escutar, gosta de conversar. O jovem gosta de conversar, ele gosta de trocar opiniões, porque ele está assim, realmente conhecendo o mundo. Né? Então eu acho que também não só para o jovem, mas para, vamos dizer, né, para essa sociedade, escutar esse jovem, participar dele, né, verificar o que é que ele está pensando. E quando o jovem fala, ele também se reflete. Também vai criando a maturidade, né? Emocional, mental, em todos os sentidos, né? Isso mesmo. Então ele vem buscando, então formar esse senso crítico, eu acho que é o primeiro de tudo. Né? Ele está aberto à formação desse senso crítico e de se criticar, né? Então assim, bom, e aí? Será que eu escuto essa pessoa? Quem é ela? Né? Que está falando pra mim? O que quer dizer? Que sentido essa pessoa está falando? Né? E aí você vai fazendo esse contraponto, assim, poxa vida, mas esse tem uma opinião tão diversa ali, e agora, quem tem razão? Então estar aberto para formar esse senso crítico, e aí a gente casa exatamente, né, com essa pesquisa que eu tô te falando, de a gente às vezes não ser capturado por uma informação dita 1000 vezes por uma pessoa só. E que apenas criou uma força. Criou uma força pela quantidade de repetições e não pelo fundamento que ela tem. Débora, eu queria te agradecer, queríamos te agradecer pela disponibilidade, tenho certeza que você contribuiu para o nosso crescimento, tá bom? Eu que agradeço o convite, fico à disposição. E voltamos para o programa Reconectados. Vocês puderam acompanhar um pouco mais, né, desse assunto que é tão abrangente. E eu quero destacar algo que eu mesma não tinha prestado atenção. Né? Às vezes a gente opina sobre muitas coisas, mas sabia que o que você fala ou o que você pensa em determinado momento da sua vida é reflexo de como está o seu estado de espírito? Então, talvez hoje, por exemplo, eu olho no espelho e falo, nossa, eu tô horrível. Mas é porque naquele dia talvez eu não esteja tão legal. Não, às vezes a gente coloca uma roupa e fala, nossa, tô linda com essa roupa. Aí no outro dia você vai colocar a roupa e você fala, que nada aconteceu? Que horrível, né? Então, aí às vezes, por exemplo, você vai na escola fazer uma prova e você sabe tudo, você estudou, se preparou e chega lá e não vai tão bem. Então você não pode ter uma opinião própria de, nossa, eu sou uma burra, sou uma lerda, não sirvo pra nada mesmo. Calma, não precisa colocar essa definição. Foi um momento em que você não foi tão bem, né? Então, saiba controlar suas palavras e seus pensamentos dependendo de como você está
espiritualmente. Porque às vezes você acordou meio desanimada, você passou por algum problema, por alguma situação, você tá abatido, triste. Então, nesse momento, tente não opinar tanto. Porque senão você vai falar coisas que talvez não gostaria. Não fica falando coisas que você pode se arrepender depois, porque pode ser momentâneo. E foi o que a Larissa falou no programa passado. Uma das coisas que não voltam atrás são as palavras. Então, uma vez falada, proferida, não volta atrás. Aí as pessoas que ouviram, e até mesmo você, vai ficar com aquela coisa martelando ali na cabeça. Então, se você não tá num dia legal, tá meio raivoso com alguma situação, bravo com alguém, se controle, né? Pra você não ter uma opinião precipitada, não julgar as pessoas, não se julgar e não falar coisas que não vai se arrepender depois. Que vai se arrepender depois. E outra coisa, como eu falei, às vezes você se sente julgado, desprezado por alguém. Às vezes as pessoas opinaram na sua vida nas redes sociais. Às vezes você fez uma escolha na sua vida que foi totalmente contrária a alguma opinião alheia. Mas se você está totalmente certo do que você quer, você tem que saber também que você vai ter consequências das suas escolhas e não vai poder culpar ninguém. Mas é bom ouvir conselhos, é ótimo. A Bíblia mesmo fala que quando uma pessoa ela é bem aconselhada, ela é bem sucedida, né? Então faz parte ouvir conselho, ouvir opiniões, mas a decisão final é sua. Mas seja perspicaz. Perspicaz, o que é isso? É ser uma pessoa que tem uma percepção rápida das coisas. Isso é com o tempo, você não nasce com uma percepção rápida, assim, aquele clique, sabe? Que às vezes o pessoal, acorda. Você aprende com o tempo, é amadurecimento. Que é um exemplo? A Larissa tem quantos aninhos, Larissa? 16. 16 aninhos. A Raquel tem 18. Tem 18. Apesar de não parecer. Sim, as duas não parecem a idade que tem, né, gente? E eu, a titia da história, né? Como elas Dominique. Me tratam. Eu praticamente estou com 20 anos. Mas, por exemplo, elas tiveram... Cada uma que tem um estilo de vida. Então, eu não posso julgar as opiniões dela pelo meu estilo de vida. Eu tenho uma percepção, eu tenho uma trajetória de vida, eu tenho uma trajetória de experiências, uma trajetória de pessoas que passaram e estão na minha vida. Então, eu não posso julgar a vida delas pela minha percepção, pela minha visão. Igual o vídeo que a gente estava assistindo. Que quando você julga alguém, você está comparando o seu melhor lado com o pior lado da pessoa. Não tem o porquê se comparar, isso não seria justo. Não seria justo com ninguém. A gente fica comparando estilos de vidas, culturas, sendo que, por exemplo, nós temos, faz de conta, o mesmo estilo de vida, mas são 3 pessoas diferentes. Até pessoas que nasceram juntas, gêmeos, são diferentes. Entendeu? Então, por isso eu te entendo, eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo as suas escolhas, é como eu falei no início do programa. Estamos no mesmo barco, estamos aqui para crescer juntos. Se for necessário mudar um ponto de vista, acrescentar algo, tirar algo, vamos fazer, né? E para deixar ainda mais certo isso que estamos falando, é que Deus nos faz pessoas livres, nos fez pessoas livres. Temos o presente, que é o livre-arbítrio, né? Temos o direito de escolher. E com esse direito vem também as consequências. Então, cada um é responsável pelas suas consequências. Mas uma pessoa que resolve ter uma vida com Deus, Deus fala que o Espírito Santo ensina todas as coisas. O Espírito Santo direciona. Então, você se torna independente de pessoas e dependente de Deus. Então, por exemplo, se todo mundo sumir do mundo, só ficar você, como que seria? Se você depende de pessoas para a sua vida andar, já era a sua vida então. Mas se você depende da sua fé, da sua comunhão com Deus, pode sumir todo mundo do universo. Você sabe o que fazer da sua vida. Sabe fazer as suas escolhas, sabe para onde ir, o que fazer e o que ser. Mas para isso tem que ter uma vida com Deus, para que Ele possa te direcionar. E também para você não ser persuadida por opiniões más, que às vezes tem... Era isso que eu ia falar, que a gente tava conversando, né? Que a pessoa pensa assim, eu tenho que ouvir só a Deus, então eu vou
tampar minhas orelhas pra todo mundo, não vou ouvir ninguém. Mas Deus usa muitas vezes alguma pessoa pra falar, pra te repreender se for preciso, pra te ensinar. Exatamente. Então a gente não pode... É o que eu sempre falo, é o equilíbrio, né? Não pode nem ouvir muito a opinião das pessoas, porque senão você vai sempre se comparar. E também depender da opinião dos outros. E também não pode não ouvir ninguém, porque também a gente tem que ter uma vida equilibrada. Por isso é bom ter boas amizades. Exatamente. Né? Pessoas ali que você se identifica de alguma forma, ter bons amigos, ouvir aquelas pessoas que você sabe que tem caráter. Porque o que às vezes vai vir de uma pessoa que não tem caráter? Coisa boa que não é. Exatamente. Né? Então é tudo questão de filtragem, de escolha, de discernimento. Né? Então, para fecharmos aqui este programa, como sempre, com o conselho de Deus, em Provérbios fala que o sábio ele é conhecido pelo seu discernimento. O que é então discernimento? É você saber separar coisa boa de coisa ruim. É você saber filtrar, perceber, entendeu? Analisar, refletir. Então, o sábio não é sábio porque ele nasceu sábio. É porque ele aprendeu a ser sábio através de reflexão, né? De análise. Então, vamos ser sábios, né? Vamos ser independentes. Filtre, o que for bom, absorve, o que for ruim joga no lixo. E cresça, sempre cresça. Estamos aqui para crescer. Na verdade, meninas, podemos finalizar o programa? Podemos. Então, nós aguardamos vocês para o próximo programa, mas antes, queremos deixar o endereço das nossas 2 igrejas. A nossa primeira igreja fica lá no Jardim do Vale 1, na Avenida Agenor Pires Fonseca, 475. A segunda igreja fica na Avenida Manuel Cotabiano, 444, no bairro do Vila Molica. Isso aí. Então, um grande abraço para você e toda a sua família e nós te aguardamos para o próximo programa Reconectados.